Nós vamos trabalhar hoje o gênero de texto reportagem. A gente também vai ampliar o nosso diálogo sobre os conectivos. Vamos trabalhar com foco em duas práticas de linguagem, a prática de linguagem leitura e a prática de linguagem análise linguística semiótica, tá bom? Nós vamos trabalhar com foco na reportagem, como eu já coloquei, tá certo? E a gente vai trabalhar agora com foco, com base no livro didático de vocês. A gente vai para a unidade 4. Na unidade 4, nós temos a previsão de trabalho com 2 gêneros, reportagem de divulgação científica e infográfico, mas o foco do nosso trabalho agora continua sendo apenas a reportagem. Depois é que nós vamos trabalhar o infográfico, tá bom? Então, o material central da nossa aula hoje será o livro didático, tá bom? Só que vocês vão acompanhar a videoaula para saber quando e como vão utilizar o livro didático, combinado? Então, gente, olha, na página 108 do livro de vocês, nós temos a imagem, nós temos algumas imagens. No foco da imagem está uma estrela. Eu não projetei aqui porque ia ficar meio desconfigurado, mas eu convido vocês a abrir o livro didático de vocês na página 108 e com base nas imagens vocês vão refletir sobre essas 5 perguntinhas, esses 5 questionamentos. Eu lembro que vocês não precisam responder essas questões no caderno. Essas questões são apenas para reflexão. A questão 1 diz o seguinte: você já viu imagens como a representada nessas páginas? Caso as tenha visto, onde as observou? Questão 2. O que podem ser as esferas representadas ao lado esquerdo? E na imagem do lado direito? 3. Como você imagina que essa imagem foi capturada? 4. Em sua opinião, qual a importância das tecnologias espaciais para a humanidade? E a 5 e última, nas últimas décadas surgiram muitas invenções para explorar o espaço. Para você, a humanidade já avançou o suficiente para compreender o universo? Explique. Então, eu lembro que vocês não vão precisar responder essas questões no caderno, vão apenas observar as imagens que estão na página 108, direita e esquerda, e vão refletir sobre esses aspectos, ok? E agora, gente, nós vamos pensar, refletir um pouco, analisar um pouco a nossa reportagem de divulgação científica, que está disponível no livro didático de vocês, começando na página 110 e terminando na página 113. Essa reportagem de divulgação científica foi publicada pela revista Super Interessante no ano de 2016, mais precisamente no mês de novembro. Então, em novembro de 2016, essa reportagem foi publicada por essa revista. Essa revista ela é voltada a um público que se interessa pelas curiosidades da ciência. Então, todo o material que é publicado pela revista Super Interessante é resultado de pesquisas desenvolvidas e, no geral, são proposições, são discussões, são abordagens bem interessantes. Então, é interessante a gente entender que essa reportagem hoje é de domínio público, né? A equipe que produz a revista Super Interessante já disponibiliza esse material, o seu material na internet. Então, se você depois tiver interesse, quiser ampliar seu conhecimento sobre esse tema e outros, você pode até mesmo acessar a revista Super Interessante na internet, que hoje é de domínio público, né? Então, a gente observa que a partir de 2007, a revista Super Interessante é de domínio público. E ela vai tratar de questões relativas às ciências, às pesquisas, às investigações, e pode ser muito interessante estar acessando esse material e ampliando o conhecimento que vocês já têm, certo? Então, a reportagem de divulgação científica, que está no livro de vocês, é intitulada Rumo à Proxima Centauri, né? Essa reportagem se refere à estrela e significa próxima de Centauro, a constelação. Essa estrela é conhecida por abrigar um planeta que pode ter água e vida. Ou seja, gente, essa estrela pode ter um planeta
que tenha uma organização parecida com o planeta Terra. Porque no planeta Terra nós temos água e nós temos vida. Como nós sabemos que a água é indispensável à vida, para que se tenha vida, é necessário antes que se tenha água. Então, essa reportagem vai tratar justamente da possibilidade de se ter uma outra estrela que abrigaria um outro planeta onde poderia existir vida. Vocês sabem que essa temática vem sendo discutida há muitos anos, há muitas abordagens sobre essa temática, mas nada ainda está certo, né? Há muitas possibilidades e poucas confirmações. Mas eu faço um convite para que vocês leiam a reportagem e que vocês possam tirar suas próprias conclusões a partir da leitura, tá bom? Eu lembro que a entrevista, a reportagem começa na página 110 e termina na página 113. Mas é um texto bem interessante, bem fluido, construído com uma linguagem acessível. Há muitas marcas de informalidade. Vocês vão observar que há mais expressões informais, até mesmo do que no texto que nós trouxemos na semana passada. E assim, é interessante que vocês leiam o texto para que vocês possam resolver a atividade, certo? E ampliar os conhecimentos. E o objetivo da leitura é principalmente esse, ampliar o conhecimento que a gente já tem. Então, gente, fechada essa orientação para que vocês invistam na leitura da reportagem, nós vamos agora tratar do sentido que alguns conectivos apresentam em um trecho da reportagem. Nós trouxemos um trecho do segundo parágrafo que está na página 110 e a gente vai analisar o sentido produzido a partir do uso desses conectivos nessa reportagem. Eu quero dizer para vocês que as palavras, elas não têm sentido fixo, fechado, acabado. O sentido da palavra se constrói, se realiza a partir do uso em determinado texto que está situado em um contexto. Então, eu não posso dizer para vocês, né, que o termo ir dá a ideia sempre de adição. Não. O termo ir, o conectivo ir, pode ser utilizado com outros sentidos além da ideia de adição. No geral, nós utilizamos muito o ir para dar a ideia de soma de adição. Mas eu já adianto para vocês que esse não é o último sentido, não é o último nem o único sentido do conectivo ir. Mas vamos agora ao parágrafo que nós selecionamos para discutir com vocês. No nosso céu, a olho nu, essas duas aparecem como uma só, como o astro mais brilhante na constelação do Centauro, pertinho do Cruzeiro do Sul. A pequena Proxima, por sua vez, fica um pouquinho mais para o lado, mas só com um telescópio poderoso se pode captar daqui seu débil brilho de anã vermelha. Isso já dá a ideia de que 4,24 anos-luz não representa uma distância trivial, mas vamos aos números. Então, gente, nós destacamos nesse trecho de parágrafo alguns termos e expressões para que a gente reflita sobre o sentido produzido por esses termos e expressões na reportagem que nós estamos estudando. Vamos começar pela expressão no nosso céu, né? A expressão no nosso céu dá a ideia de lugar. O sentido produzido por essa expressão é o lugar, tá certo? É o lugar onde se processam as informações que são construídas, que são discutidas na reportagem, tá bom? O segundo termo é comparação. Então, a gente observa, né, que as duas estrelas, Alfa Centauri A e B, que foram mencionadas anteriormente no texto, elas aparecem como uma só, como o astro mais brilhante na constelação do Centauro. Então, a gente observa aí que há uma comparação entre elas e os astros que se destacam em outras constelações, né? Então, a gente observa que na constelação do Centauro, as estrelas Alfa Centauri A e B
se apresentam como o astro mais brilhante dessa constelação. Olha como nós temos aí um efeito comparativo, de comparação. Na sequência, na terceira linha, nós destacamos o termo si, né? Olha aqui. Mas só com um telescópio se pode captar o si aí dá a ideia de condição. Você só vai conseguir captar o brilho dessa estrela se você tiver em mãos um telescópio poderoso. Então, o si aí dá a ideia de condição. Ainda na quarta linha, nós destacamos o termo já, que dá a ideia de tempo. Isso já dá a ideia de que já é o tempo, né? Poderia ter sido um tempo anterior, mas é já imediato. E, por fim, na última linha, no último período, nós destacamos o mas vamos aos números. No entanto, que dá a ideia de oposição. Então, gente, o nosso foco agora está voltado ao sentido, à discussão dos sentidos dos termos utilizados no trecho da reportagem que nós estamos estudando, que está disponível no livro de vocês, que vocês podem estudar, podem ler, podem ampliar, podem compreender e podem também registrar as dúvidas para perguntar ao professor de língua portuguesa da sua turma, considerando os momentos que vocês se reúnem, né, aí nas salas virtuais para discutir o assunto estudado, como também esclarecer as dúvidas, ok? Então, agora nós vamos tratar da atividade. Vamos agora já para a última parte da nossa aula. Nós vamos tratar agora da nossa atividade. Nós selecionamos do livro didático 3 questões para serem resolvidas. As questões 7, 4 e 5. Elas estão nas páginas 114 e 115. A página 7 está na página 115 e as páginas 4 e 5 estão na página 114. Por que a gente gostaria primeiro que você resolvesse a questão 7? Porque na questão 7 nós vamos refletir sobre o assunto da reportagem, tá bom? Então, nós gostaríamos que você resolvesse primeiro a questão 7. Na sequência, você vai responder as questões 4 e 5. Eu não vou explicar o que solicita essas questões, porque nós não temos tempo, mas essas questões são muito claras. Essas 3 questões abordam e exploram o assunto do qual trata a reportagem que nós estamos estudando. Por fim, nós apresentamos aqui uma questão complementar, que é esta: leia a reportagem em estudo para identificar outras orações em que os conectivos sejam utilizados com os sentidos descritos. Copie uma oração para cada tipo de conectivo indicado a seguir. Você vai identificar na reportagem outras orações, onde tem outros termos também utilizados, que dê a ideia de tempo, de lugar, de oposição, de condição e de comparação, e você vai copiar aqui. Você vai copiar uma oração para cada tipo de sentido que pode ser produzido a partir do uso dos conectivos, tá bom? Gente, essa foi o nosso 5º encontro. Eu espero que vocês estejam bem, permaneçam bem, com saúde. Até a nossa próxima aula.